12 meses de expectativa, 3 países anfitriões e uma enorme nuvem de tempestade política. É este o pano de fundo no momento em que os oitavos de final do Mundial de 2026 finalmente começam. E pela primeira vez na história do torneio, todos os confrontos estão fechados, definidos e prontos para avançar. Os 8 jogos desta fase a eliminar ficaram confirmados depois de os últimos 3 encontros da ronda de 32 terem terminado na sexta-feira, 3 de julho. A Argentina sobreviveu a uma batalha louca, vencendo o pequeno Cabo Verde por 3-2 após prolongamento. O Egito eliminou a Austrália nos penaltis por 4-2, depois de um empate a 1, e a Colômbia bateu o Gana por 1-0 em Kansas City. Isto significa que todo o quadro até a final de 19 de julho está agora completamente definido. Os oitavos de final decorrem de sábado, 4 de julho, até terça-feira, 7 de julho, espalhados por 8 estádios em 3 países diferentes. Este torneio já fez história como o primeiro mundial com 48 seleções, e é precisamente essa expansão que explica por que razão só agora chegamos às fases a eliminar, em vez de semanas antes, como acontecia em edições anteriores. A FIFA acrescentou uma nova ronda inicial de eliminação direta especificamente para acomodar as 16 equipas adicionais. Isso empurrou todo o calendário para a frente e está agora a produzir narrativas. Gigantes derrubados, países anfitriões sob escrutínio, duelos entre superestrelas. Uma ronda inteira mais cedo do que os adeptos estavam habituados a ver. Mas este Mundial nunca foi apenas sobre futebol e esta ronda não é exceção. Por trás de cada pontapé de saída desta semana, existe um pano de fundo político verdadeiramente tenso, que acompanha o torneio desde o sorteio de dezembro passado. Organizações de direitos humanos, grupos de adeptos e até membros do Parlamento Europeu passaram meses a levantar alertas sobre a aplicação das políticas de imigração, os preços dos bilhetes e a dúvida sobre se a chamada celebração global do futebol está realmente a cumprir essa promessa para os milhões de visitantes que tentam assistir. Comecemos pela política, porque é impossível separá-la do que está a acontecer dentro das 4 linhas esta semana. Desde que começou o segundo mandato do presidente Trump, o Serviço de Imigração e Controlo Aduaneiro dos Estados Unidos, conhecido como ICE, intensificou drasticamente as suas operações. Segundo a Human Rights Watch, o ICE deteve bem mais de 160 mil pessoas nas áreas municipais que abrangem as 11 cidades anfitriãs norte-americanas entre janeiro do ano passado e março deste ano. Mais de 20 grupos de adeptos norte-americanos, em conjunto com a American Civil Liberties Union, emitiram um aviso formal de viagem para os adeptos visitantes, alertando para aquilo que descreveram como autoritarismo crescente e riscos sérios para comunidades imigrantes, minorias raciais e étnicas e viajantes LGBTQ+. Alguns grupos de adeptos europeus, incluindo uma organização inglesa de referência, chegaram ao ponto de dizer que manterão um perfil discreto nos jogos disputados dentro dos Estados Unidos precisamente por causa das preocupações com as liberdades civis. Além disso, uma proibição de viagem alargada imposta pela administração bloqueou cidadãos de uma dúzia de países e acrescentou restrições a viajantes de vários outros, afetando diretamente 2 nações que se qualificaram para este torneio: o Irão e o Haiti. Existem exceções para atletas, treinadores e pessoal essencial das seleções qualificadas, mas os adeptos comuns desses países ficam simplesmente de fora, cortando uma fatia significativa do público internacional do torneio. A Federação Iraniana de Futebol já o disse claramente, chegando mesmo a faltar à cerimônia oficial do sorteio em Washington depois de vistos terem sido recusados a membros da sua delegação. Depois há o lado financeiro da história, que terá gerado quase tanta contestação como a questão da imigração. A FIFA utilizou preços dinâmicos pela primeira vez na história de um mundial, e os bilhetes para a final de 19 de julho, no MetLife Stadium, terão chegado, segundo relatos, aos $32.970 para lugares premium, quase o triplo do preço da mesma categoria apenas alguns meses antes, no próprio mercado de revenda da FIFA.
Um único lugar de categoria 3 para a final foi visto anunciado por cerca de 143 mil dólares, mais de 40 vezes o seu valor facial original. Grupos europeus de defesa dos adeptos apresentaram uma queixa formal à Comissão Europeia, acusando a FIFA de abusar de uma posição monopolista, e alguns adeptos dizem que o aumento face a torneios anteriores ultrapassa largamente os 200%. Os 3 países co-anfitriões, Canadá, México e Estados Unidos, continuam todos em prova ao mesmo tempo pela primeira vez na história de um mundial, o que eleva ainda mais atenção. Alguns analistas colocaram a hipótese, ainda claramente especulativa nesta fase, de que uma eliminação precoce de qualquer um dos 3 anfitriões possa prejudicar a procura de bilhetes e o ambiente nas rondas seguintes, tendo em conta o quanto a promoção do torneio se apoiou na ideia de os 3 co-anfitriões avançarem juntos numa campanha longa, festiva e partilhada. Com tudo isto a girar em segundo plano, é assim que o futebol propriamente dito se desenha, jogo a jogo, ao longo de 4 dias de drama a eliminar. A abertura de sábado coloca o Canadá frente a Marrocos em Houston e este jogo tem mesmo peso para os co-anfitriões. O Canadá chegou a esta fase ao bater a África do Sul no primeiro jogo a eliminar do torneio, dando aos adeptos locais uma razão inicial para acreditar. Marrocos, por outro lado, precisou de um desempate por penaltis para ultrapassar os Países Baixos, mas construiu discretamente a reputação de ser uma das unidades defensivas mais disciplinadas que ainda restam na competição, tendo em conta a caminhada marroquina até as meias finais em 2022, ninguém neste quadro quer defrontá-los, e os adeptos canadianos sabem-no. Mais tarde, nesse mesmo sábado, o Paraguai defronta a França em Filadélfia, naquele que talvez seja, no papel, o confronto mais desequilibrado de toda a ronda. O Paraguai protagonizou provavelmente a maior surpresa da ronda de 32 ao eliminar a Alemanha nos penaltis, enquanto a França atropelou a Suécia por 3-0 e pareceu uma das seleções mais completas ainda em prova. É exatamente o tipo de duelo de David contra Golias que o formato alargado a 48 equipas foi concebido para criar, e os adeptos neutros de todo o mundo já o assinalaram como a clássica história de azarão desta ronda. O domingo traz 2 confrontos enormes por direito próprio. Primeiro, o Brasil defronta a Noruega no MetLife Stadium, em Nova Jersey, num verdadeiro cartaz de bilheteira entre o talento ofensivo brilhante do Brasil e uma seleção norueguesa construída quase inteiramente em torno de Erling Haaland, que marcou um golo tardio dramático para arrastar a sua equipa até esta fase. Mais tarde nesse dia, o país anfitrião México defronta a Inglaterra num estádio Azteca acabado de renovar, um dos recintos mais históricos da história do Mundial. Só na atmosfera deverá justificar a atenção, independentemente do resultado, embora os organizadores mexicanos também tenham tido de gerir preocupações separadas este ano, depois de relatos de violência ligada a cartéis perto de Guadalajara, na sequência da morte de uma figura notória do narcotráfico, acrescentando mais uma camada de tensão às responsabilidades de organização a sul da fronteira. Na segunda-feira, o foco desloca-se para 2 duelos que muitos chamam o coração emocional de toda esta ronda. Portugal defronta a Espanha em Dallas. E, sinceramente, este pode ser o jogo de maior destaque de toda a fase a eliminar até agora. A Espanha desmontou a Áustria por 3-0 para chegar aqui, enquanto Portugal sobreviveu a uma vitória no prolongamento extremamente controversa frente à Croácia, decidida em definitivo por uma revisão do VAR ao minuto 103. 2 dos plantéis mais talentosos da Europa, ambos a jogar algum do seu melhor futebol do torneio, encontram-se muito mais cedo do que alguém esperava no sorteio de dezembro. Para Cristiano Ronaldo, que continua a competir aos 41 anos, uma vitória aqui seria exatamente o tipo de resultado afirmativo capaz de definir a forma como todo este torneio será recordado por Portugal. E comentadores de toda a Europa já começaram a especular sobre se esta poderá realisticamente ser a sua última presença no Mundial. Mais tarde, na segunda-feira, os Estados Unidos defrontam a Bélgica em Seattle, provavelmente o teste mais difícil até agora para o co-anfitrião norte-americano. A Bélgica precisou do prolongamento para recuperar de uma desvantagem de 2 golos contra o Senegal, provando que consegue arrancar resultados mesmo quando as coisas correm muito mal, enquanto os Estados Unidos se mostraram compostos e organizados nos seus 2 primeiros jogos a eliminar. Este encontro tem peso extra devido a tudo o que acontece fora de campo no plano doméstico.
Grupos de adeptos norte-americanos passaram meses a debater publicamente como equilibrar o orgulho nacional de receber o torneio com o desconforto perante o clima de fiscalização migratória que o rodeia. Algumas organizações de defesa dos adeptos apelaram especificamente à FIFA para pressionar por aquilo a que chamam uma trégua do ICE, uma pausa temporária nas operações de fiscalização perto dos recintos do Mundial e das zonas de adeptos durante a competição. A FIFA não aceitou publicamente qualquer medida desse tipo até esta semana. A terça-feira fecha a ronda com os 2 confrontos que só ficaram decididos ontem à noite. Em Atlanta, a Argentina defronta agora o Egito depois de ambas terem sobrevivido a desfechos dramáticos na sexta-feira. A Argentina precisou do prolongamento e de um autogolo do defesa cabo-verdiano Ginei Borges para escapar com uma vitória por 3-2, com Lionel Messi a marcar mais um golo e a aumentar o seu próprio recorde de golos no torneio. Cabo Verde, a nação mais pequena de sempre a alcançar uma fase a eliminar de um Mundial, acabou por ver a sua notável caminhada de conto de fadas terminar a apenas uma vitória de um encontro com a Argentina nesta mesma ronda. O Egito, entretanto, fez história por conta própria ao avançar além de uma fase a eliminar pela primeira vez, batendo a Austrália por 4-2 nos penaltis depois de um empate a 1 que incluiu um golo de empate tardio no tempo regulamentar, numa jogada ao estilo de um pontapé de bicicleta. Para Messi, agora a competir profundamente naquela que parece ser a sua última oportunidade realista de conquistar um segundo título mundial, cada jogo a partir daqui torna-se mais difícil, e o estilo disciplinado e físico do Egito pode transformar Atlanta numa noite verdadeiramente desconfortável para os campeões em título. No mesmo dia, em Vancouver, a Suíça, que passou com tranquilidade pela Argélia por 2-0 na ronda anterior, vai defrontar a Colômbia depois de John Arias ter marcado o único golo numa vitória apertada por 1-0 sobre o Ghana em Kansas City. A vitória colombiana garantiu o último lugar neste quadro, e a profundidade ofensiva demonstrada pela equipa na fase de grupos torna-a uma ameaça real frente a uma seleção suíça que tem parecido eficiente, mas não espetacular. Olhando apenas uma ronda em frente, o desenho dos quartos de final já está parcialmente visível. Os vencedores de Paraguai, França e Canadá-Marrocos vão encontrar-se em Boston a 9 de julho. Os vencedores de Espanha, Portugal e Estados Unidos, Bélgica, chocam em Los Angeles a 10 de julho. O vencedor de Brasil, Noruega, defronta o vencedor de México, Inglaterra, em Miami, a 11 de julho. E quem sobreviver aos duelos Argentina, Egito e Suíça-Colômbia encontra-se em Kansas City, nesse mesmo dia. A partir daí, as meias finais chegam a 14 e 15 de julho, antes de o torneio regressar ao MetLife Stadium em Nova Jersey para a final de 19 de julho. Visto à distância, esta ronda capta algo verdadeiramente sem precedentes no Mundial de 2026. Nunca antes uma única fase a eliminar reuniu esta concentração de duelos entre superestrelas, percursos históricos de seleções improváveis e controvérsia política aberta. Tudo ao mesmo tempo e tão cedo na competição. Adeptos que sigam as suas equipas ao longo dessa semana poderiam, de forma realista, saltar entre Houston, Filadélfia, Nova Jersey, Cidade do México, Dallas, Seattle, Atlanta e Vancouver no espaço de poucos dias. 8 cidades em 3 países a receber futebol a eliminar numa sequência contínua. Algo que nenhum mundial anterior alguma vez exigiu aos seus adeptos viajantes, e algo que se torna consideravelmente mais complicado dadas as preocupações com vistos e fiscalização já apontadas por organizações de direitos humanos. Para os jogadores, a pressão raramente pareceu tão alta. Messi persegue aquela que poderá ser a sua última oportunidade real de acrescentar um segundo título mundial ao seu legado. E Ronaldo, aos 41 anos, tenta escrever um capítulo final com Portugal antes de o tempo finalmente o alcançar. Para os 3 países co-anfitriões, continuar em prova em conjunto é tanto uma questão de orgulho nacional, como, segundo alguns analistas do torneio, uma necessidade econômica, tendo em conta o quanto a narrativa das transmissões e dos patrocínios se apoiou na história de Canadá, México e Estados Unidos a avançarem longe no torneio como uma narrativa partilhada. E para milhões de adeptos que simplesmente tentam ver os seus países competir, estes oitavos de final tornaram-se algo maior do que um quadro de futebol. Estão exatamente na interseção
tensão entre desporto, política migratória e preços corporativos dos bilhetes que definiu todo este ciclo do Mundial desde que o sorteio foi realizado em Washington em dezembro. Se a magia improvável de Cabo Verde, a resistência de Ronaldo no fim da carreira ou o coro crescente de críticas políticas acabará por definir a forma como este torneio será recordado, talvez só se saiba quando o apito final soar em Nova Jersey, a 19 de julho. Há também uma camada histórica mais profunda que explica por que razão este quadro tem este aspecto e vale a pena percorrê-la, porque ajuda a perceber por que os adeptos estão a chamar a esta a ronda a eliminar mais imprevisível da história do torneio. Quando a FIFA expandiu o Mundial de 32 para 48 nações, os críticos avisaram que diluir o campo de participantes iria produzir fases de grupos desequilibradas e aborrecidas. Em vez disso, aconteceu o contrário. Federações mais pequenas como Cabo Verde e o Egito usaram as vagas adicionais de qualificação para romper pela primeira vez, e ambas as nações transformaram essa oportunidade em percursos a eliminar profundos e credíveis, não em saídas precoces. Cabo Verde, um país com cerca de 500 mil pessoas, tornou-se a nação mais pequena de sempre a disputar um jogo a eliminar num Mundial, e o seu percurso pela fase de grupos e até a ronda de 32 transformou-a talvez na história de azarão mais comentada de todo o torneio antes de a Argentina encerrar a caminhada no prolongamento de sexta-feira à noite. A história do Egito também tem o seu próprio peso. Apesar de ter produzido alguns dos maiores talentos individuais do continente ao longo das décadas, os faraós nunca tinham conseguido ultrapassar uma fase de grupos do Mundial antes deste ano. Bater a Austrália nos penaltis muda essa história de forma permanente, independentemente do que acontecer contra a Argentina em Atlanta. E responsáveis do futebol egípcio já descreveram o feito como um ponto de viragem para a modalidade no país, capaz de remodelar investimentos e programas de desenvolvimento juvenil durante os próximos anos. De volta ao plano político, a tensão entre celebração e controvérsia continua a reaparecer de formas diferentes quase todas as semanas deste torneio. Relatos publicados no início deste ano detalharam como, mesmo na cerimônia oficial do sorteio do Mundial realizada no Kennedy Center, em Washington, a sombra da política migratória pairava sobre a sala. Vários membros da delegação da Federação Iraniana de Futebol viram os seus vistos recusados antes do evento, levando os responsáveis iranianos a faltar por completo à cerimônia em protesto. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, que prometeu repetidamente que o torneio receberia visitantes de todos os cantos do mundo, acabou a defender publicamente a abordagem da administração ao mesmo tempo que tentava tranquilizar os adeptos, garantindo que o processamento de vistos para titulares de bilhetes seria acelerado. Essa tensão entre a mensagem promocional da FIFA e a realidade vivida por muitos viajantes internacionais tornou-se uma das narrativas definidoras de todo o evento, talvez um fio tão constante neste Mundial como a forma de qualquer seleção dentro de campo. Grupos independentes de monitorização continuaram a acompanhar o custo humano das operações de fiscalização durante a janela do torneio. Segundo números compilados pela Human Rights Watch, pelo menos 19 pessoas morreram em detenção migratória apenas durante 2026 e agentes federais foram associados à morte de 2 cidadãos norte-americanos durante incidentes ligados a protestos, de acordo com os mesmos relatos. Estes números alimentaram novos apelos de organizações da sociedade civil por aquilo que grupos de defesa chamam uma trégua do ICE no Mundial, essencialmente pedindo ao governo federal que suspenda voluntariamente a atividade de fiscalização nos arredores dos estádios anfitriões, zonas de adeptos e rotas de transporte público usadas por titulares de bilhetes durante o resto do torneio. Até agora, a administração não emitiu qualquer compromisso formal desse tipo, e a própria FIFA evitou pressionar diretamente Washington em declarações públicas sobre o tema, concentrando a sua mensagem em questões operacionais como transportes e segurança nos estádios. A saga dos preços dos bilhetes, entretanto, ganhou vida própria muito para lá das queixas habituais sobre os custos de um mundial. A Football Supporters Europe, em conjunto com a Organização de Defesa dos Consumidores Euroconsumers, apresentou na primavera uma queixa formal à Comissão Europeia, acusando a FIFA daquilo que chamou uma traição monumental aos adeptos comuns através de preços dinâmicos agressivos e táticas de venda sob pressão.
A FIFA respondeu a parte da reação inicial ao introduzir uma dotação limitada de bilhetes de $60 para todas as rondas até a final, reservada especificamente para os adeptos viajantes mais fiéis de cada nação qualificada. Mas essa dotação com desconto cobre, segundo relatos, apenas cerca de 10% da distribuição total de bilhetes de uma equipa por jogo, deixando a vasta maioria dos lugares sujeita à mesma lógica de preços em alta que já empurrou alguns bilhetes da final para valores de 6 dígitos no mercado de revenda. Até membros do Congresso dos Estados Unidos intervieram publicamente na polêmica dos preços, com vários legisladores a enviar cartas à FIFA a questionar se a tarificação dinâmica viola o espírito de um torneio que recebe investimento público substancial em infraestruturas e segurança por parte de cidades e estados anfitriões. Apesar de todo este ruído fora das 4 linhas, os números de assistência e audiência sugerem que o futebol em si continua a ressoar fortemente junto de uma audiência global. A FIFA informou que quase 2 milhões de bilhetes foram vendidos apenas nas 2 primeiras fases de venda, com a procura a superar a oferta em mais de 30 vezes em algumas categorias de jogos, segundo relatos do início deste ano. Esse nível de procura, mesmo entre queixas públicas sobre preços e preocupações de segurança, sublinha a enorme gravidade cultural que o Mundial continua a carregar, política incluída. Voltando ao quadro em si, há algumas narrativas táticas que merecem atenção extra antes da semana. O percurso de Marrocos até esta fase foi construído quase inteiramente sobre disciplina defensiva, concedendo notavelmente poucas ocasiões claras nos seus 2 primeiros jogos a eliminar. E a equipa técnica apoiou-se fortemente na mesma abordagem de bloco baixo e transições rápidas que levou o país a uma presença histórica nas meias finais em 2022. O Canadá, pelo contrário, pareceu mais expansivo e confiante em casa, alimentado pelo apoio das bancadas em Toronto e Vancouver no início do torneio antes de seguir para sul, rumo a Houston, para este confronto em particular. As conferências de imprensa do selecionador canadiano esta semana insistiram repetidamente na compostura acima da emoção, uma tentativa clara de impedir que a seleção co-anfitriã seja esmagada pela ocasião perante um Marrocos taticamente maduro. Do lado francês do quadro, começaram a surgir perguntas sobre o cansaço do plantel depois de uma campanha de qualificação e de uma fase de grupos exigentes, mesmo que a vitória por 3-0 sobre a Suécia tenha parecido confortável no marcador. A imprensa desportiva francesa levantou a possibilidade de vários jogadores ofensivos importantes serem rodados frente ao Paraguai para gerir minutos antes de uma possível caminhada dura até a final, embora a Federação Francesa não tenha confirmado publicamente quaisquer alterações no 11. O Paraguai, por sua vez, abraçou por completo o Estatuto de Azarão, com vários jogadores a dizerem em entrevistas esta semana que a surpresa frente à Alemanha validou uma geração dourada que tem vindo a crescer discretamente durante anos na qualificação sul-americana. O Brasil-Noruega traz a sua própria camada de intriga para além da história óbvia de Haaland. Os mídia brasileiros passaram a semana a discutir se o talento ofensivo da seleção consegue organizar-se defensivamente de forma suficiente para conter uma Noruega que construiu cada vez mais toda a sua identidade tática em torno de levar a bola às zonas perigosas para o seu capitão. O torneio de Haaland já é notável por qualquer medida, e uma grande exibição contra o Brasil no maior palco do desporto só reforçaria a narrativa crescente de que este pode ser o mundial de afirmação que cimenta o seu estatuto entre os melhores avançados da sua geração. O encontro do México com a Inglaterra no Estádio Azteca acrescenta ainda outra dimensão, dado o estatuto do estádio como o primeiro recinto a receber jogos da fase final de mundiais em 3 torneios diferentes quando esta edição terminar. Responsáveis da Federação Mexicana descreveram a realização de um jogo a eliminar no estádio recém-renovado como um momento de círculo completo para a história futebolística do país, mesmo enquanto as autoridades de segurança tiveram de lidar com as consequências da violência ligada a cartéis relatada perto de Guadalajara nas semanas que antecederam o torneio. A Inglaterra, por seu lado,
chega com um plantel que muitos comentadores consideram um dos mais talentosos da história do país, embora a pressão de pôr fim a uma espera de décadas por um grande troféu continue a acompanhar cada jogo que a equipa disputa fora de casa. No conjunto, estes oitavos de final representam algo que o futebol nunca viu verdadeiramente. Uma fase a eliminar tão carregada de choques entre superestrelas, histórias históricas de azarões e controvérsia geopolítica, tudo comprimido numa única janela de 4 dias, espalhada por 8 cidades em 3 países. Aconteça o que acontecer dentro de campo entre agora e terça-feira à noite, em Vancouver, este trecho do Mundial de 2026 já parece destinado a ser recordado como uma das rondas mais dramáticas e complicadas da longa história do torneio.